Pessoal, hoje a gente vai ter um vídeo diferente aqui no canal. O DCU do James Gunn está completando aí praticamente um ano e tivemos muita coisa acontecendo nesse ano. Creature Commandos, Superman, Pacificador. Tivemos muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Por isso, eu pedi lá no meu Twitter que vocês mandassem as principais reclamações que vocês têm com o DCU do James Gunn. Mas tem um twist aqui. Antes que cheguem pra reclamar, mas a Batcaverna é só hater, só reclama aí do James Gunn, tá tudo ruim, nada tá bom, mas que saco. na verdade vai ser bem o contrário. Eu vou pegar as reclamações de vocês e defender o James Gunn. Então bora estar a caráter para defender o James Gunn. Agora sim, a caráter. Ai, que roupa ridícula. Você critica James Gunn, eu defendo. Não somos a mesma pessoa. E pessoal, já vai deixando aí o seu advogado do diabo like e advogado do diabo comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Se esse vídeo for bem, a gente pode fazer uma continuação com os comentários desse vídeo. Então já vai deixando aí o seu comentário, porque daqui a pouco você pode participar do próximo vídeo. Muito bem, gente, tô vendo aqui tem 73 comentários, é muito comentário. Vamos aqui, ó, comentário do Kazu. Odeio as muitas explicações que o Gunn ficava fazendo. Acabou saturando o assunto. E também não curto eles ficarem planejando filme de personagem aleatório, sendo que tem que focar na Trindade. Kazu, vamos tentar entrar na mente do James Gunn. Quando ele começou a falar realmente de DCU, foi lá em 2022, finalzinho de 22, e principalmente ali a partir do vídeo em 23. O James Gunn botou um hype muito grande, né? Vamos priorizar roteiro, aqui vai ser diferente, era bagunça antes, agora tá organizado. Porque tinha que mostrar que agora tá diferente, tinha que vender. O que pega mais é que quando a gente chega, por exemplo, no filme de Superman, a gente tem uma grande exposição de coisas. É isso que me preocupa um pouco no início desse DCU. O James Gunn tem uma necessidade muito grande de ficar explicando tudo, como se as pessoas não fossem entender que o personagem é daquele jeito. E ele usa as exposições pra atalhar o roteiro, né, pra facilitar as coisas. E isso deixa o roteiro mais raso mesmo. Mas enfim, eu sou advogado de James Gunn, deveria estar defendendo ele. Deixa eu apertar aqui a gravata, né, advogado. Você também falou sobre a questão de focar na Trindade. Mas veja bem, o meu cliente, ele tem que priorizar todo mundo. Não dá pra só focar na Trindade, porque historicamente, Batman, as coisas sempre foram focadas na Trindade. E agora, a DC é esse rol de personagens, essa multiplaridade, essa diversidade. E ele tem que fazer tudo, ele tem que amarrar as pontas com todo mundo. Ele tem que ter filme pra todo mundo. Isso pode, talvez, no futuro custar o emprego do meu cliente porque os filmes não vão dar tanta bilheteria? Pode! Ele não tá nem aí, ele quer fazer o que ele acha que tá bom. O Dodge CR. Vou comentar algo que acho que ninguém vai comentar. James Gunn fez uma promessa aos gamers e não cumpriu. Estamos indo pro 4º ano desse estúdio sem um rumor de jogo no DCU. E essa era a coisa que ele mais se empolgava. Mas assim, Dodge, o James Gunn, ele nunca prometeu jogo de DCU. Ele disse que alguns jogos poderiam ser do DCU, ou não. E eu sei que talvez você fique mais empolgado em ter esses jogos, mas talvez seja melhor não ter. O melhor jogo da DC, na minha opinião, é o Batman Arkham City. E o Batman Arkham City tem no final um dos finais mais legais, que é o Coringa morrer. E a gente vê o Batman levantando o Coringa lá. Aquilo dali é muito emblemático, aquilo dali faz o jogo crescer, porque a história é muito foda. Mas esse tipo de história jamais seria contada num videogame. Especialmente com a Trindade. Porque a DC Studios, ela é primariamente um estúdio de cinema. A DC Studios nunca vai contar uma grande, super, hiper, mega história num videogame. E além disso, fazer videogame demora. O meu cliente prometeu jogos de videogame, prometeu mais organização? Prometeu. Mas se um jogo de videogame começou a ser desenvolvido naquele período, em 2022 ou 2023, esse jogo agora tem apenas 2 anos de desenvolvimento. E isso que o meu cliente teve que passar por toda essa crise da Warner Bros. Games, na qual ele não tem nada a ver com isso. O jogo da Mulher Maravilha foi cancelado, não foi culpa dele. As coisas externas também afetam, né, o que o James Gunn falou, e ele não tem controle de tudo. Com certeza vamos ter algum jogo eventualmente, mas se esse jogo começou a ser desenvolvido em 2023, pode esperar aí no mínimo, né, mais uns 2 anos pra ficar pronto, no mínimo. O Luca, uma coisa que tá me incomodando é o Gunn inserir o gosto musical dele em todo o projeto. Pra mim, o cúmulo foi colocar o show da banda no final de Pacificador. Aí vocês estão dificultando aqui pro advogado do James Gunn, porque o final ali, né, Pacificador, com 2 bandas,
O meu cliente reconhece que ele errou. Ali ele passou do ponto. Mas, assim, ó, se você parar pra pensar, eu acho que tava bem equilibrado esse negócio das músicas do James Gunn. O Creature Commandos tem bastante música? Tem. Mas, ao mesmo tempo, combina. Pô, ele deu uma trilha sonora super diferente. Os melhores momentos do desenho é com as músicas. Pô, a luta do Rick Flag com o Dr. Fósforos. A música e a animação ali estão show de bola. E o Superman também não é um filme que tem muita música estilo James Gunn. Na verdade, eu acho que é o filme mais comportado dele em questão de música, com exceção do final que ele coloca o punk rocker As I Am. E muitas pessoas gostaram desse final, né? As pessoas ficaram emocionadas. Eu, pessoalmente, não fiquei, mas como advogado do James Gunn, defendo completamente ele ter colocado, porque muitas pessoas se emocionaram com o final. Esse é o fato. Quanto à temporada do Pacificador, teve música a temporada inteira, ninguém tava reclamando, até chegar ao último episódio. E no último episódio, sim, aí o meu cliente reconhece o erro, tá ligado? Marlon Henshaw. Tudo é jogado pra frente pros personagens que o Gunn se importa. Flash, Mulher Maravilha, Aquaman, Zatanna não parecem ser tão importantes assim, porque simplesmente o Gunn não se importa. Diferente do Lobo, que foi uma das primeiras ligações que ele fez pro Momoa. Marlon, assim, ó, o James Gunn certamente tem seus preferidos. Mas quem não tem? Talvez isso leve ele à sua ruína? Talvez isso leve à sua demissão? Talvez. Mas isso é admirável. Um homem com convicções. Um homem que vai contra tudo e contra todos. Um homem que faz o filme do Cara de Barro antes do Batman. Tem que ter coragem, tem que ter convicção, tem que saber o que tá fazendo. E esse é o meu cliente James Gunn. Mas, mano, falando sério, de fato ali quando o James Gunn ligou pro Momoa, né, deu pra ver a preferência dele. Preferência, Momoa, quer fazer o Lobo, Momoa? Ai, James Gunn. Mas quanto aos outros personagens, eu acho que ele sabe que esses personagens são mais delicados, eles são mais difíceis. Por exemplo, Mulher Maravilha. Eu acho que desde o início ele sabe que precisa ter um filme da Mulher Maravilha, um projeto da Mulher Maravilha. Só que quando começou o DCU, cara, a Gal Gadot, ela ainda nutria uma esperança de voltar. E tinha uma galera que queria muito que a Gal Gadot continuasse. Eu acho de verdade que ele não chegou a anunciar um filme naquele momento, em 2023, porque ele tava anunciando o filme em 2023 sem ter roteiro, ele só tinha uma ideia. Mas eu tenho certeza que ele queria fazer o filme da Mulher Maravilha. Quanto ao Aquaman e a Zatanna, realmente não parecem ser importantes pro James Gunn. Eu acho que ele não tá nem aí. Mas não tá nem aí. Mas eu entendo que os personagens mais importantes, Trindade, mais alguns membros da Liga da Justiça, ele tá tentando ter um cuidado maior. Sabe, o filme do Batman foi anunciado e daí parece que tava indo pra frente o roteiro e foi pra trás, provavelmente porque ele não tava gostando do roteiro, sabe? E quando ele viu que a água apertou pro filme da Mulher Maravilha, ele tirou o roteirista que tava fazendo Jovens Titãs pra fazer o filme da Mulher Maravilha. Foi quando ele se tocou. Não dá pra segurar, não dá. E se você parar pra pensar, tirando o Sargento Rock e o Cara de Barro, esses são os únicos verdadeiros rumores de filmes de personagens pequenos. Todos os outros rumores são de personagens grandes. Porque tem o Batman, tem a Mulher Maravilha, tem os Jovens Titãs, o Superman. E na ponta do lápis, isso daqui já deve dar filme até 2028. Aí nas séries é complicado mesmo, porque daí é série de M.O., aí a gente não conversa, tá? Victor, falta de foco do Gunn em ter um objetivo. A Marvel no começo sabia exatamente o que queria construir para um crossover. Com o Gunn parece que ele quer construir um universo só por construir. E depois a gente vê o que faz. E, Victor, eu discordo um pouco dessa frase, porque eu entendo o que o James Gunn estava querendo fazer. O James Gunn, ele chega como CEO da DC Studios, e ele observa as críticas que a Marvel vem recebendo. As críticas que ela estava recebendo ali na fase 4 e na fase 5. E ele faz uma análise do porquê que tá dando errado. E na opinião dele, é porque as histórias não estão tão boas assim. Ele chegou a falar isso, mais ou menos, né, sem citar, obviamente, a Marvel. Mas ele fala, né, storytelling é o mais importante, blá, 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 blá. E no entendimento dele, eu acredito que ele vê que os filmes solos, eles ajudam a ter um storytelling melhor, sem envolver super megalomania, sabe? O ponto todo é que quando a gente chegou no filme do Superman, não era bem assim. O filme do Superman era um filme solo do Superman? Era. Mas ele também tava louco pra introduzir várias coisas ao mesmo tempo, pra abrir caminho pra várias outras coisas ao mesmo tempo. E isso talvez passe a sensação que tá bagunçado. Mas se você parar pra pensar, a linha principal entre os projetos, Creature Commandos, Superman e Pacificador, todas elas têm uma coisa principal envolvendo os meta-humanos. Tem uma certa história sendo desenvolvida aqui. Então eu discordo quando você fala que não tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Só que no Superman, ele desenvolveu esse objetivo muito em segundo plano. E ao mesmo tempo colocou um monte de coisa pra já abrir caminhos pro DCU. E aí parece que ele quer primeiro
ter um monte de personagem e depois pensar no que ele tá fazendo. O Navo, a única coisa que eu tô odiando é o Flag. E como o Gunn quer que ele seja o fio condutor na trama do universo, sendo que o personagem é extremamente sem graça. Então, Navo, é esse o ponto. Tem um planejamento. O planejamento passa pelo Rick Flag. Só que ninguém gosta desse personagem. O fio condutor, as pessoas estão nem aí com o fio condutor do DCU. Ele começando a não gostar dos meta-humanos, ele criando o Planeta de Salvação, ele jogando meta-humanos no Planeta de Salvação. As pessoas estão nem aí com isso. Tem planejamento. É só que é um planejamento que envolve uma peça muito, muito importante que as pessoas não gostam. E aí o James Gunn fica nessa sinuca. Continua investindo nessa história onde as pessoas não estão nem aí com o Rick Flag, e cada vez o Rick Flag vai ganhando mais importância, mas é o planejamento dele, ele tá respeitando o planejamento, ele tem suas convicções, beleza. Ou ele, né, joga tudo pro alto e vamos ver sem Rick Flag, mata o Rick Flag, porque não tá dando resultado. Mudar no meio do caminho é sempre perigoso, né? A Marvel mudou no meio do caminho o negócio do Kang e ficou parecendo que era bagunça. Ela reagiu a uma coisa que não tava dando certo, tentou corrigir no meio do caminho e ainda não dá pra saber se deu resultado. Mas no geral, a fase 5, né, não foi bem recebida pelos fãs da Marvel. Só que no caso da DC, o Rick Flag ninguém gosta, então o que fazer? É um problema que ele tem. Mas eu concordo, quer dizer, não como advogado de James Gunn, mas eu concordo com o que você tá falando. Esse é o ponto mais difícil do universo dele. Multiverso DC Comics e CIA. Hal Jordan velho, os projetos do Batman e a Mulher Maravilha deveriam ser lançados nos 3 primeiros anos do DCU. E como fã da DC, eu também não sou muito fã da decisão de fazer o Hal Jordan velho. Mas como advogado do James Gunn, eu falo que assim, ó, a gente tem que esperar pra ver a história. Daqui a pouco é muito foda o Hal Jordan ser velho. E daqui a pouco o Kyle Chandler é perfeito pro papel. E na história ali que eles bolaram pra série Lanternas, é um negócio extraordinário. Eu fico sim decepcionado que, pô, ele vai estar mais velho, então talvez ele já se aposente na série dos Lanternas e a gente nunca mais veja um Hal Jordan no futuro do DCU. E é mais um universo da DC que não tem Hal Jordan, seja no DCAU, seja no DCEU, no Tomorrowverse, que não teve direito Hal Jordan. E quando tem Hal Jordan, que foi nos 952, o coitado é alívio cômico, né? Eu entendo. Mas aí, nesse caso, a gente tem que ter fé na história. Em troca, a gente pode receber uma coisa muito foda. Quanto aos projetos do Batman e da Mulher Maravilha, eles deveriam ter sido lançados nos 3 primeiros anos do DCU. Bem, ele anunciou o filme do Batman, né? A gente acha que teve algum problema no roteiro pra ele não ter saído antes e ter atrasado essa produção. A sensação que eu tenho é que na Mulher Maravilha tem toda essa parada da Gal Gadot, que ele ficou na dúvida no que fazer, e isso segurou o projeto. E na questão do Batman, tem a parada do The Batman. Quando ele anunciou o Brave and the Bold iria sair em 2026, 2027, passou a sensação pra ele que ele não tinha que correr com o Batman, porque, vai ter o filme do Batman, que o Matt Reeves tá fazendo. Mas daí o filme demorou pra sair, teve problema no roteiro e tudo mais. E agora ele se vê nessa situação que ele precisa urgentemente do filme do Batman. Ele superestimou a existência do The Batman, não no sentido da qualidade, mas na questão da importância de ter um filme do Batman, porque ele achava que já tinha um filme do Batman. Não que o The Batman seria do DCU, mas pro calendário, sabe? Preencher calendário, ele, não, aquele ano ele vai ter Batman. Eu acho que ele tava planejando isso, e isso iria dar mais tempo pra ele fazer o filme do Batman dele, sabe? Do DCU. Mas acontece que ele é um azarado que dá tudo errado. O The Batman atrasou, e aí o roteiro que estavam fazendo Brave and the Bold não foi pra frente, não gostou da ideia, teve que achar um outro roteirista. Ele tava trabalhando com uma convicção. Se tudo tivesse dado certo, ninguém iria reclamar. Mas como deu absolutamente tudo errado, ele é muito azarado, agora as pessoas estão cobrando mais o Batman, porque de fato a gente precisa do Batman. Ter o Batman faz toda a diferença, e eu acho que até pro DCU, né? O não ter tido o filme do Batman no DCU decretou ainda mais o fim do DCU. Ter Batman faz diferença. Você não pode subestimar o Batman na importância de um universo. E o James Gunn, ele subestimou um pouco, porque ele esperava que o The Batman fosse sair na data planejada. Chucrute, se comparar com o início do MCU, o problema é a expectativa do público. Em 2008, por exemplo, não se tinha essa necessidade de criar hype com participações, casting e o futuro do universo. Hoje, a expectativa é muito maior, né? Em 2008 era mais fácil pra Marvel. De fato era. É só que hoje, você não pode tirar isso da equação. Você não pode tirar a expectativa do público. Ela é importante. Você não pode simplesmente ignorar a expectativa do público. Você não responde só aos críticos de Hollywood, você responde aos seus fãs também. A expectativa do público. E nesse ponto, eu até acho que o James Gunn não fez tanta coisa errada, sabe? Mas ele subestimou o quanto que os fãs iriam pegar no pé dele
por estar anunciando projetos pequenos. A Matt aqui, ó, o final da segunda temporada de Pacificador, Rick Flag Sr., Hal Jordan é mais velho, a demora na escolha do Batman, da Mulher Maravilha e Critical Menos. E Andy Muschietti como diretor do filme do Batman ainda. Ok, Matt, esse ponto eu te entendo. O Andy Muschietti ainda como diretor, ele me parece ser aquela coisa da típica pessoa teimosa que não quer abrir mão do que ele acha que é, sendo que o resto do mundo tá falando que ele tem que trocar, mas ele mantém a convicção porque se dá certo, ele ganha sozinho. E o James Gunn vai jogar na nossa cara. Eu disse, vocês estavam errados quanto ao Andy Muschietti. Olha como ele sabe fazer filme do Batman. A gente sempre teve convicção com que ele poderia fazer um grande filme do Batman. Ah, mas o público é burro, não sabe o que ele quer. E sim, eu acho que isso pode ser um erro. Pode dar super certo, como pode dar muito errado. E é isso aí. Vamos ter que engolir isso aí e torcer que dê certo. A gente teve que engolir o Zagallo chegou à final, poderia ter ganho, mas perdeu, né? Mas perdeu. Amaciante, esse filme me lembrou o Batman vs Superman. A diferença é que o filme está menos pessimista. E a trilha sonora achei muito fraca. Mas assim, eu acho que o Superman é muito diferente do Batman vs Superman. Primeiro que eu acho que é um filme melhor, tá? Acho que é um filme mais redondo e tal, que a gente se importa mais com o protagonista. Porque assim, o filme do Superman aconteceu a mesma coisa que acontece com filmes da Marvel. 3 meses depois as pessoas começam a falar mal. A Batcaverna sempre gostou, mas fez pontos e criticou. Agora, a gente tem que reconhecer os pontos positivos do filme do Superman. Especialmente o personagem. O Clark, o Superman ali, ele é um personagem que você se importa com ele. Você se importa com esse Superman. Ele passa a ideia de ser Superman. E isso daí já é a noite pro dia do Batman vs Superman, né? O Batman vs Superman não tem isso. Eu acho que isso é o suficiente pro filme ser bom. Não é ótimo, não é excelente, né? Como muitas pessoas acham que é, mas pra mim esse é um personagem que segura o filme ainda, sabe? E quanto à trilha sonora, eu também. Aí sim eu concordo com você que eu acho fraca pela essa coisa covarde, e eu vou sempre falar isso, de querer pegar tema do Christopher Reeve, do John Williams, e ficar fazendo recomposição e mudar e achar que as pessoas vão ter nostalgia e vão ir no cinema porque tá tocando a trilha do John Williams e que isso é Superman e que a trilha do John Williams do Superman é tipo o tema do 007, que tem que ficar reprisando até o fim da humanidade. Isso daí eu odeio. Toda nova versão do Superman tem que ter uma nova trilha. Porque assim como você faz um novo uniforme, você escolhe um novo ator, você dá a sua personalidade, a trilha sonora tem que refletir isso. A trilha sonora é tão importante quanto todos os outros aspectos. O uniforme, o ator, a atuação. E quando você pega um tema que todo mundo reconhece lá do passado, você tá sendo covarde. Você tá sendo covarde. Mas enfim, eu tinha que estar defendendo James Gunn. Ai, meu Deus. Ai, mas essa trilha me deixa com raiva, essa trilha. O Gabi L. Não parece ter senso de tempo para as produções e não parece se movimentar para fazer os projetos saírem. Temos filmes e séries novas sendo anunciados em produção e vários daqueles projetos anunciados em 2023 ainda não tem sinal. O James Gunn comentou que o filme do Monstro do Pântano não vai sair quando o James Mangold estiver disponível. Cara, é engraçado que você citou aí essa frase de James Gunn, vai esperar o James Mangold, e daí quando se tratar do filme do Cara de Barro, que o outro lá fez o roteiro, apresentou o projeto, aí não quiseram esperar, né? Aí a gente precisa do projeto, dá o projeto. Mas assim, Gabriel, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais fica evidente que o erro principal do James Gunn foi sair anunciando um monte de projeto no início. Um monte de projeto que ele sequer tinha o roteiro, sequer tinha showrunner, sequer tinha um roteirista. O tempo foi passando, ele com certeza tentou tocar todos esses projetos, mas daí ele descobriu que ser CEO, ser produtor das coisas, é difícil. Aí entra uma pessoa que quer ser showrunner da série do Gladiador Dourado. Não, vamos fazer. Aí 2 meses depois o cara fala, não, mas eu não quero mais. Aí não é culpa do James Gunn, tá ligado? Culpa dele é que a gente já sabia, e aí a gente fica cobrando ele agora. Mas se ele não tivesse anunciado, ia estar debaixo dos panos, a série do Gladiador Dourado e tal. Ele só iria anunciar quando tivesse o showrunner. Só que eu também não critico ele ter feito o vídeo de 2023, porque a gente precisava daquele vídeo. A gente como fã, sabe? Ele tinha que mostrar resultado. Ele tinha que mostrar resultado. E, né, quando ele fez o vídeo, fez parecer que, meu Deus, a gente saiu da água pro vinho. Ele deixou a expectativa lá em cima. Que aí ele descobriu que, pois é, amigo, é difícil fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Vejam só, mas é difícil fazer o que o Kevin Feige faz. Fazer 30 projetos ao mesmo tempo, produzir, ficar de olho em todo mundo, conseguir manter essa galera aí e tocar o barco, sabe? É difícil. Com certeza o James Gunn se arrepende de ter feito aquele vídeo. Porque esse teu comentário, ele jamais iria acontecer
se você não soubesse os projetos que ele tinha anunciado antes. E a gente, por exemplo, não sabe se isso não aconteceu numa Marvel da vida, no MCU. Mas como o Kevin Feige só anuncia coisa que ele tem certeza absoluta que vai acontecer, fica a sensação que tá tudo certo. Mas daqui a pouco ele pode ter tido os mesmos problemas. Better Call Saul. Me incomoda o James Gunn alterando as características de personagens e equipe dos quadrinhos, como o Frankenstein, os pais dos kryptonianos do Clark, a Checkmate. Por enquanto, não teve grandes danos, mas acho que ele deveria ser mais fiel. Better Call Saul... Sim, realmente não teve grandes danos, né? A parte da Checkmate, eu até acho que é uma brochada, né? Pô, Checkmate e tal, você vai pesquisar qualquer coisa sobre a Checkmate, você vê que é uma coisa muito mais legal nos quadrinhos. E aí você olha a Checkmate Facebook dele ali... Cara, aí é foda. Ali aquilo dali foi muito broxante. Muito, muito broxante. Mas eu tenho que defender o James Gunn. Assim, ó, ele tá no direito de mudar as coisas. É complicado a gente exigir um por um dos quadrinhos. É complicado. Especialmente quando a gente fala de coisas pequenas, relativamente pequenas. A Checkmate, ela é relativamente pequena. Talvez dê pra mudar. O que é broxante é que ele muda pra pior. Ali no Jor-El, ele muda pra pior. Nos kryptonianos é um pouco mais divisório, né? No Jor-El. Teve pessoas que não se incomodaram, teve outras pessoas que se incomodaram. Pra mim, é ruim. Eu acho que ele tá no direito de querer mudar, sabe? É aí que tá. Se eu fosse o escritor, eu teria feito mais fiel ao quadrinho, porque eu conheço os fãs de quadrinhos. Eu não iria querer entrar numa polêmica desnecessária como essa. Num filme que o próprio James Gunn tava falando que tava evitando coisas difíceis de fazer, coisas que poderiam dar atrito, e ele tava evitando. E aí ele faz o ponto de atrito mais inacreditável do Superman, que é fazer o Jor-El falar aquelas frases lá. Então aí, tipo, ele tava com coisa na cabeça, tá maluco. Eu teria evitado. Apesar de eu não ter gostado, eu defendo ele poder alterar. Mas aí a gente tem que ver o resultado final. O que ele alterou? Melhorou? Trouxe alguma coisa interessante? Afetou o filme? No Superman, eu acho que não afeta o filme de uma forma geral. Acho que ainda é um filme bom, sabe? Mas eu acho que diminui um pouco a complexidade que é o personagem de Superman, sabe? Você abre mão de um aspecto que, pra mim, é fundamental do personagem, que é o equilíbrio da herança de Krypton com a herança terráquea. Aí eu acho que a gente tem que avaliar, não que ele alterou. Alterar não tem problema, é o que ele alterou. Ele alterou pra pior. Aí, sabe? Não. Porque quando ele alterou o Vigilante na série do Pacificador temporada 1, ninguém reclamou. É muito diferente dos quadrinhos. Mas era um personagem interessante, era um personagem, sabe, que as pessoas gostaram bastante. Então tudo depende. É que, claro, o Superman é um outro nível de complexidade você alterar. Você alterar o Vigilante, talvez as pessoas não estejam nem aí, né? Mas você alterar o Superman, aí o buraco é mais embaixo, sabe? Você tem que ter mais culhões, você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que ter convicções. E ele teve tudo isso, só que o público não comprou, 100%, né? Algumas pessoas gostaram. A afobação em deixar tudo já estabilizado para certos heróis, como o Hal Jordan se aposentando. Personagens originais disfarçados de heróis da DC. Caraca, mas aqui o Cairo pegou pesado. Pegou pesado pra caramba. Personagens originais disfarçados de heróis da DC... Caraca, assim, eu tô pensando em quem você tá falando, né? Você tá falando da Mulher Gavião, do Guy Gardner, do Superman, porque eu acho que eles representam, sim, os personagens das HQs. Não vai ser um por um, como eu disse, não vai ser um por um. Agora, eu não sei de quem você tá falando, do Pacificador, eu não sei, eu discordo dessa frase, eu discordo. Porque assim, ok, ele alterou a origem ali do Superman, o pai Jor-El. Mas isso não é o suficiente pra gente dizer que é um personagem original do James Gunn, sabe? Acho que é um exagero. Aí você diz a escrita galhofa, pior que um quadrinho dos anos 40. Primeiro que nos anos 40 não era tão galhofa assim. É que eu tô pensando assim, o que te incomoda tanto? Qual parte do galhofa que te incomoda tanto? Porque o filme do Superman de fato é bobo. A gente até pode fazer um vídeo mais sobre isso, eu e o Marcelo. Ele tem coisas bobas, assim, ele tem um clima mais infantil. E eu acho que isso realmente tira muitas pessoas do filme que querem um filme um pouco mais sério. Só que também é foda, velho, você equilibrar isso, porque a gente saiu do Batman vs Superman, aí as pessoas reclamavam que era muito, muito sério. Agora a gente sai de um filme de Superman e as pessoas dizem que era muito, muito bobo. Caraca, velho, como é que você vai encontrar esse equilíbrio? Pouco equilíbrio é fazer um filme nota 10. Daí não vai fazer filme nota 10 toda vez, sabe? Mas eu também entendo a crítica do ser bobo, ou de ser galhofa, porque tem algumas coisas bobas ali. Pô, tem uma cena lá do Lex Luthor que ele joga as canetas no chão, os caras vão pegando. Tudo ali... Tá, aquilo dali sim, é muito ruim.
Pô, aquilo dali não dá, velho. Mas tem coisas muito foda também, que é a parte que o Luthor pega a arma e atira no outro lá na frente do Superman. Às vezes é uma inconsistência, porque parece que é um filme, tipo, nível Garfield, pra criança. Aí parece que o filme vira Cavaleiro das Trevas. Caraca, velho, é maluquice se você parar pra pensar nisso. É que também tem isso nos quadrinhos do Superman, né? Às vezes o tom fica mudando, às vezes você tem uma coisa super séria, aí você vai ter uma outra coisa muito boba. Mas bem, não é quadrinho, né? É filme. Daí o James Gunn tem que entender que não é só porque funciona no quadrinho, né, que a coisa vai funcionar no cinema pra todo mundo. Bem, vamos seguir aqui, ó. Leonardo. Ter iniciado com o Comando das Criaturas, mudança no lore de Superman, filmes do Batman e Mulher Maravilha não terem sido prioridade, dar importância pra personagens meia boca, plots pouco interessantes, gunificação de personagens, fórmula do James Gunn em geral. É tão ruim ter começado assim com o Christopher Columbus? Será que faz tanta diferença o primeiro projeto ter sido o Christopher Columbus? Porque eu vejo que ele deu o Christopher Columbus como um aperitivo. Aqui, ó, galera, o Superman ainda vai demorar, mas toma aqui o Christopher Columbus pra vocês se divertirem até lá. E aí você citou outras coisas que eu entendo totalmente a frustração. Por exemplo, aqui, ó, plots pouco interessantes. É verdade, a plot do Christopher Columbus, ela parece boa, mas ela termina de um jeito tão whatever. A série do Pacificador também, ela começa tão bem. Ela parece realmente interessante, um conflito pessoal do Pacificador. Mas aí chega no final e... ok, foi resolvido no penúltimo episódio, agora tem esse último aqui que é um grande epílogo. É isso aí. Eu vou ser muito demitido como advogado do James Gunn, não tô conseguindo defender ele bem, não. O Dan Vélez, cancelar o Monstro do Pântano. Mas Dan, não foi cancelado ainda, pelo menos não oficialmente. É só que não é prioridade no momento. Aqui, ó, o Não Me. Tivemos 3 produções e 2 delas têm esse tom de equipezinha palhaçada que o James Gunn adora. Não aguento mais isso. Fora as séries Lanternas, Pés no Chão com o Hal Velho. Também reclamo do James Gunn querer aparecer tanto a ponto de se colocar na abertura do Christopher Columbus. Pô, mas essa daqui é injusta, essa crítica, porque não foi ele que pediu pra se colocar na abertura. Foi o próprio estúdio que colocou. Agora, talvez o James Gunn pudesse ter falado, não, gente, deleta aqui porque vai chamar muita atenção, vou receber crítica. Ele deveria ter deletado, sabe? Mas não foi exatamente culpa dele. Esse negócio de equipezinha palhaçada que o James Gunn adora, pô, velho, é foda porque é verdade, né? É foda. E na verdade são 3 equipes, porque no Superman também tem a Gangue da Justiça, que é uma equipezinha meio, né, você não leva eles tão a sério. O Davi, editor. James Gunn deixa todos os personagens mais bobos. E o maior problema pra mim é que todos os personagens têm que falar de rock, música. Daqui a pouco todos os personagens vão falar de música. Pô, Davi, calma lá também. Né? Nem todos falaram sobre rock, né? O Christopher Columbus não teve nada, né? Acho que não lembro do Christopher Columbus falar alguma coisa. Aí no Superman teve o Punk Rocker Yes I Am, e no Pacificador tava de boas até o último episódio. Quanto aos personagens serem bobos, já percebi que isso é uma constante, né? Não é 1 ou 2, são várias pessoas criticando isso. Eu espero que ele consiga fazer um filme mais sério aí no Homem do Amanhã. Talvez seja uma chance pra ele mostrar mais esse lado mais sério dele, porque tá de um jeito, assim, as críticas são tantas, que eu acho que isso pode até influenciar negativamente a repercussão dos próximos projetos dele. Eu acho de verdade que o Homem do Amanhã tem que ser um filme mais sério pra ele se provar. E, sabe, afastar essas críticas de uma vez por todas. A gente já vai ter um vilão, que é o Brainiac, que, bem, é um vilão bem mais sério, né? Automaticamente o filme tem que ter um tom mais sério com o Brainiac. Se ele não conseguir fazer isso e o filme ainda for no tom do primeiro, aí eu acho que ele vai sofrer muito mais, mas muito mais mesmo. Ao ponto, não sei, das pessoas não terem nenhuma paciência pra aguentar de ver Liga da Justiça. O Jorman Silva Pedrosa. Pensando bem, hoje acho que falta o sentimento de épico. Melhores lutas no filme do Superman, é claro. E assim, ó, não é que a gente agora tem que voltar pro Snyder Cut, que era super, hiper, mega épico. A gente tem que conseguir fazer um equilíbrio. E esse equilíbrio que eu acho que o James Gunn tá precisando muito acertar. É por isso que eu fico muito otimista com o Homem do Amanhã, porque o Brainiac permite fazer esse filme mais sério. Permite você acreditar que ele vai entregar uma coisa um pouco mais épica. Pô, uma invasão alienígena, não precisa ser tão clichê como isso, mas enfim, é o que o Brainiac faz, né? É foda porque parece que a gente vive de extremos, né? A gente sai do DCU, a gente vai pro DCU. Daí agora todo mundo reclama que tá bobo, e antes todo mundo reclamava que era épico demais e ninguém sorria. Não tem como fazer, não tem como, é impossível. O John Cena, o universo tá puxando muito pra um lado só, não vejo eles abrindo pra mais heróis.
é só Superman, Superman e meta-humano. Sim, tem Superman, a gente já vai ter o outro filme de Superman, tem o filme da Supergirl, e daí fica parecendo que é tudo dentro do núcleo do Superman, e a gente vai ter ainda a série do Jimmy Olsen, e daí faz parecer que, né, tem muita coisa de núcleo de Superman, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com questão de produção, né? Vai ter o Superman 2, porque é mais fácil você pegar os cenários do Superman que já estão prontos, você pegar os atores que já estão escalados, você tem meio caminho andado, sabe? Quando deu o DCU, a gente reclamou que, pô, o Homem de Aço não teve uma sequência, né? Foi a sequência do Batman vs Superman, daí não era um filme de Superman, exatamente, né? Pô, vamos fazer um filme do Superman? Acho que tá certo em ter a sequência do filme do Superman. E conseguir fazer o mais rápido possível. Desde que isso não comprometa a qualidade, sabe? Ah, mas daí você vai dizer que tem a série do Jimmy Olsen. Beleza, eu também acho que não precisava ter. Mas esse é o projeto que o James Gunn falou que era diferente de tudo que ele tinha pensado. Daqui a pouco tem uma coisa super criativa aí, né? E vale a pena a gente assistir quando sair. Esse negócio que você tá reclamando que não tá abrindo o suficiente, talvez a série do Jimmy Olsen consiga fazer bem. Né? Ah, coloca o Gorilla Grodd, coloca daí um vilão do Lanterna, coloca um vilão... outro vilão do Flash, do Caçador de Marte, sabe? Daí você vai. Eu acho que, de fato, por enquanto tá muito focado no Superman, porque é bem o início, sabe? Eu vejo que, rapidamente, o James Gunn pode contornar esse problema com os próximos projetos. Falando especificamente do James Gunn, diretor e roteirista. O James Gunn precisa sair da zona de conforto dele. Superman é a única exceção. Ouso dizer que o Homem do Amanhã também tá nessa zona, já que, pelas declarações dele, esse filme é do Lex Luthor tendo o Superman no meio da história. É, assim, ó, o James Gunn, ele tem uma certa dificuldade em sair da zona de conforto dele. Até o Superman. Você disse que o Superman é a exceção, mas eu não tenho toda essa convicção também, não. Não tenho. Porque o filme do Superman tem várias coisas que o James Gunn gosta de trabalhar. Acho que talvez ele tenha que sair um pouco mais da zona de conforto dele. Até pelas críticas que eu tô vendo aqui, né? O pessoal tá reclamando muito do tom, falta uma coisa épica. Talvez o James Gunn tenha que tentar fazer alguma coisa, né, que ele não se sinta tão confortável em fazer. Ou daqui a pouco, se ele realmente não se sente bem fazendo isso, delegar pra outras pessoas. Por exemplo, o Batman. Daqui a pouco o Batman é mais épico. Então, realmente, não se envolve no projeto Batman. Deixa pra outra pessoa, outro roteirista, outro diretor e deixa eles se virarem, nem coloca o dedo ali. O Foolies aqui, ó, Rick Flag Sr. Cara, é impressionante como as pessoas não gostam do Rick Flag Sr. Não tem defesa pro seu Rick Flag. Mas bem, galera, nossa, eu já respondi muitas perguntas aqui, o vídeo tá gigante, já deu mais de 1h30 gravando. Por favor, comentem aqui embaixo mais opiniões sobre o DCU do James Gunn. E no mais, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final, eu fico por aqui e vocês estão ligados, Dale DC. E esse foi o vídeo respondendo comentários negativos do DCU. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.